Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno Aguilar e hoje eu queria começar com uma das mais marcantes frases da literatura mundial. É aquela: certa manhã, acordei de sonhos intranquilos. É claro que eu estou falando de um dos maiores autores que está comemorando agora em junho 100 anos do seu falecimento e nos deixou obras como A Metamorfose, O Castelo, o Processo, A Colônia Penal. É claro que eu estou falando de Franz Kafka. Esse judeu que nasceu hoje, no que é a República Tcheca, que nos trouxe várias e perturbadoras discussões sobre essa dessacralização do homem, os absurdos na relação com a justiça e o Estado, que nos provoca ainda muitas questões até hoje. E hoje eu quero discutir algumas reflexões que ficam para nossas vidas e que, se você que ficar até o final, vamos participar de um sorteio de uma obra que, é claro, eu estou falando de A Metamorfose. Vamos lá, venham comigo. E o nosso homenageado, de hoje, Franz Kafka, é esse judeu nascido ali no que era um decadente Império Austro-Húngaro, hoje República Tcheca, que nota de forma clara esses absurdos que a modernidade vinha trazendo, esse século XX de extrema racionalidade que poderia ali desaguar nos absurdos das guerras mundiais, mas Kafka traz aquelas provocações que você não passa ileso se você ler A Metamorfose, a questão de você acordar um inseto e viver as repulsas, as mudanças, os tratares ali no ambiente familiar, ou mesmo nas relações de opressão que até hoje marcam as discussões sobre o acesso à justiça, quando nós estamos falando do processo, o absurdo de você ainda entender do que você está sendo condenado, do que aquele processo diz, do que as forças judiciais se levantam naquele momento, desse aparato judicial. E também obras como O Castelo, que já é a burocracia em si, a burocracia estatal falando ali no castelo, com aquela frase clássica também, por que não posso entrar, ainda não, e você tenta entrar na porta, quase como fosse um Sísifo estatal, mas a burocracia ainda diz não, mas não te justifica. Então, assim, Kafka captou essas mudanças, captou que esse homem dessacralizava, esse homem não era mais, de fato, ele poderia ser um animal como um inseto, ele poderia ter sujeito às atrocidades ou abusos de uma justiça falha, ou mesmo a relação da burocracia que imperava, a racionalidade burocrática que muitas das vezes era questionado na questão ainda se tinha sentido isso. Qual é a racionalidade, mas qual é a razoabilidade daquilo que se colocava. Então, Kafka traz essas relações mais ácidas, essas relações, e muitas das vezes ele é tido como o autor de certos absurdos, que vai colocar essas transformações, e desse homem reiterando essas posições. Então, assim, ler a obra de Kafka é estar também jogado nesse mundo em que o ser humano precisa lidar com essas transformações, de um mundo opressivo, de as relações secas, e que também perturbadoras. Kafka, você não sai ileso disso, E aquela situação, mesmo diante de tal absurdo, eu continuo. Eu sinto, mas eu não sei porque eu continuo, eu não questiono porque eu continuo. E essas provocações, Então você está falando de um profissional, de um formado em direito, mas também trabalhou em empresas de seguro, e ali ele viu os absurdos daquele nascente questões de direito do trabalho, e as questões que lidavam aqueles trabalhadores mutilados, os trabalhadores que se tornavam a perda desse capital laborativo, e o homem como utilitário, não o homem como um fim em si mesmo, mas como utilidade, como expropriação. Então Kafka traz essas questões que são essenciais. E para encerrar, eu queria deixar só uma reflexão que Kafka traz, muito interessante na Metamorfose, que é o livro, que vai ser sorteado para quem comentar, curtir, dizer, criticar, é importante isso. Mas uma reflexão que está na Metamorfose, que às vezes é pouco percebida, é que todos sabem que Gregor Samsa, o protagonista, se vê dessas noites de sonhos intranquilos, ele parece um besouro, um inseto, uma barata. Vários autores vão tentar tipificar esse inseto, mas independente do inseto que ele ficou ali naquele quarto, sofrendo todo tipo de preconceito, repulsa da família,
ele tinha asas. E as asas poderiam fazer com que ele fosse embora dali. A liberdade estava pela janela do seu quarto. Então o Kafka descreve, né, a habitação e tinha. Eu sou um inseto, eu tenho asas, eu tenho essa janela, mas eu não fujo, eu não saio, eu não busco um novo caminho. Então, assim, essas questões também provocam, né? Quantas das vezes nós reiteramos o nosso caminho, o nosso sofrimento, o nosso problema, mas não buscamos asas que pudessem transcender essas questões. Ainda como na questão do castelo, em que eu sou impedido de entrar no castelo sem justificativa, mas eu continuo tentando. Aí a resposta é ainda não, é ainda não. Quando chega o meu momento? E aí também, se você colocar até no processo, né, de que eu estou sendo acusado? Por que eu me reitero que eu não posso nem me defender daquilo que eu fui levianamente, ou cruelmente, ou irracionalmente acusado? Então essas questões que muito de nós seguimos uma reiteração, uma repetição, mas de fato usar as asas, fugir desse contexto, poucos de nós sabemos usar. Então não façamos como Gregor Samsa, ainda que na dificuldade, ainda que como um inseto, ainda que como naquele último contexto, que essas asas são capazes ainda de nos tirar daquele ambiente que nos oprime, tirar-nos num ambiente que nos faz mal, e é importante seguir. Dê asas às liberdades para aqueles ambientes que você não está bem, para os ambientes que não te fazem bem e onde você não é querido. Então, essa é a reflexão nesse centenário do falecimento da obra desse grande autor, Kafka. Escreve aí, participa, que nós possamos sortear esse livro. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.